Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa aula 1 do dia 11 de 1 de 2019. E o nosso tema de hoje é Aprendendo a Ler a Bíblia. Como todos vocês já sabem, essa aula vai estar disponível lá no YouTube. Vocês podem acompanhar, tá bom? Se tiver dúvida, pode mandar para a gente lá no grupo. E nós vamos começar aqui falando um trecho das Escrituras que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E Paulo instrui ao jovem Timóteo da seguinte maneira: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, não há sombra de dúvidas, pelo menos para a gente, né, que a Bíblia é um livro inspirado. Tudo bem que ela foi escrita por inúmeros autores, a gente vai falar isso mais para frente. Mas ela foi sim inspirada pelo Espírito Santo, porque os acontecimentos que decorreram na história já estavam no controle de Deus, e o Senhor queria com que nós, né, que estamos aí só aí depois de Cristo, nós já estamos em 2018, né? Já se passou muito tempo. Quem dirá lá nos primórdios, lá nos tempos de Adão, né, de Eva, que nesse caso a nossa distância em tempo, ela gira em torno de 5.779 anos, que a gente tem de distância do primeiro homem para nós, hoje. Isso aí segundo o cálculo dos judeus. Mas tudo aquilo que aconteceu lá atrás era necessário que fosse registrado para que nós hoje soubéssemos. Porque a gente sabe muito bem que, com o passar do tempo, a história vai sofrendo uma modificação. E a história ela é influenciada por quem? Por personagens, né? Então, o que a gente ouve hoje o que a gente ouve na escola, na aula de história, o que a gente lê nos livros, foi resultado de uma discussão. E essa discussão, inúmeras coisas vão se perdendo, né? Porque a história é um tanto quanto superficial. Então fez-se a necessidade de registrar isso na época e na fonte, mais próximo, né? Para que aquilo, todo aquele conteúdo fosse realmente preservado, para que nós hoje tivéssemos, né, um entendimento maior das escrituras e um nível de confiabilidade muito grande, que a gente também vai falar sobre isso, né, que muitas pessoas às vezes elas questionam a respeito do qual que é o grau de confiabilidade da Bíblia. Nós vamos também falar sobre isso. Então ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, né, para a nossa correção, porque nós infelizmente estamos num invólucro, esse invólucro é a carne milita contra o espírito contra a carne, e essa militância ela vai acontecer durante toda a nossa vida, até que nós sejamos retirados desse corpo, nosso espírito seja retirado ou Cristo venha nas nuvens. Então, sempre a gente vai passar por essa necessidade de receber repreensão. E essa repreensão ela vem através do Espírito Santo, que mesmo abre a ferida, ele mesmo cura. É diferente daquela repreensão, talvez, de alguém para conosco, né? É uma repreensão mais branda, uma repreensão que traz conscientização. Não chega a humilhar nem expor a gente, não é dessa forma que acontece como em um conflito humano, né, entre pessoas. Então, ela corrige e ela instrui na justiça. Então, quando a gente recebe essa repreensão, o que acontece? Nós passamos a praticar atos de justiça. É claro que muitas vezes a gente recebe a repreensão e não age conforme deveria, né? Então, nós estamos sendo o quê? Negligentes à mensagem que nós ouvimos. Mas aquele realmente tem temor do Senhor, já passou por uma dificuldade, foi corrigido pelo Senhor, tem o Espírito Santo, ele se sente assim na obrigação de agir de maneira justa, da maneira que Deus agrada na próxima vez, né? Então a gente sempre está aprendendo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia ela é inspirada, ela ensina, ela repreende, nos instrui para a justiça, e ela agora prepara o homem, né? Tornando ele apto para que ele possa estar preparado para toda a obra, né? Nesse caso é a pregação do evangelho, para tudo aquilo que ele se dispuser a fazer, tá? Então vamos lá.
nós estudamos a Bíblia por qual motivo? Né? Na aula inaugural eu falei por que foi criado o curso, qual que é o objetivo, né? Para que fazer um curso de evangelismo. Então, vocês que se interessaram, né? Vocês querem saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais para ter segurança na hora de pregar o evangelho. Então, eu citei aqui 7 motivos pelos quais nós devemos ler a Bíblia, né? O primeiro deles é para se livrar da condenação, porque todos nós sabemos que se nós ficarmos na situação que nós estamos, a condenação ela é certeira. Então tem que haver um tipo de mudança de atitude. Nesse caso, a gente recebeu a repreensão do Senhor através da palavra, nós nos convertemos, então de agora em diante nós temos que mudar a nossa postura para, uma vez que nós já mudamos de lado, né, escolhemos o lado da salvação, não sejamos condenados. Então, como a gente está falando de um projeto aqui, né, de um curso voltado para evangelismo, então nós temos que conhecer a Bíblia para quê? Para anunciar essa mensagem a outras pessoas, livrando elas da condenação. Uma vez que nós já recebemos a palavra, né, nós já temos o entendimento, e nós queremos repassar essa mensagem, então nós devemos ler ela, né, ter o conhecimento dela para a gente poder instruir outras pessoas acerca dessa condenação, que nós fomos livres pela misericórdia, que eles também podem ser, se assim aceitarem a mensagem. 2. Para experimentar a cura e a libertação. Então, a cura, no primeiro ponto, eu quero destacar a cura do espírito, porque a cura da carne, ela nem sempre acontece. Tudo bem que Jesus, enquanto ele fazia milagres, ele curava pessoas também fisicamente. Mas a maioria das curas dele, no que diz respeito às curas físicas que ele executava, o intuito dele era que as pessoas entendessem o que aquilo significava no lado espiritual. Então, tudo que Jesus fez, ele queria demonstrar para a gente algo no mundo espiritual, do lado espiritual, né? Algo que realmente tinha valor. Porque uma pessoa, por exemplo, que foi ressuscitada dentre os mortos, o caso de Lázaro, por exemplo, e outras pessoas que Jesus ressuscitou, eles tornaram a morrer. Então Jesus queria mostrar que o lado espiritual é muito mais importante do que o lado físico, porque daqui a pouco ele degrada de novo. Prova disso é a nossa situação, né? Nós conhecemos Jesus, conhecemos a libertação, conhecemos a cura, a tranquilidade, a paz, né, que a gente recebe na alma. Agora a gente deixa de pecar? Não, vira e mexe a gente tem que pedir ao Senhor perdão de um erro que a gente cometeu. Então, é o que ele está querendo mostrar, né? Ele quer mostrar que o espírito é que vivifica e a carne para nada se aproveita. Então, ele quis mostrar, ele curou fisicamente sim, mas ele queria realmente, o principal era curar o espírito. E a libertação também do espírito, né? Ou dos espíritos de pessoas que eram possessas, perturbadas por demônios ou por alguma situação, seja de enfermidade ou de vício, né? Então é possível experimentar a cura e a libertação através da leitura da Bíblia. Para conhecer as intenções do coração, então muitas vezes a gente precisa de tomar uma decisão, a gente age pela emoção, talvez num relacionamento a gente deseja iniciar um relacionamento, mas a gente não sabe como agir, né? De que maneira agir, de que forma comportar, se aquilo é de Deus, e como que a gente vai, que atitude a gente vai tomar em relação a um relacionamento, ou a trabalho, ou a qualquer outra coisa. Então, a Bíblia ela serve de um direcionamento, né? Ela aponta o norte para a gente e revela as nossas intenções, tanto no aspecto da correção, que o Senhor realmente constrange a gente, repreende a gente para a gente não ser punido nem condenado, mas também em relação a decisões que a gente venha tomar de agora para frente. Então, o que a gente precisa, através da leitura da Bíblia, a gente pode entender melhor a respeito dessas intenções do coração, se é de Deus, se não é. 4. Para ser fortalecido, consolado e ter esperança. Então, a palavra ela nos fortalece,
ela nos traz consolo em momentos de angústia, de situações complicadas, não só para nós, mas para quem nós estamos orientando ou pregando a palavra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Às vezes, muitas vezes eu já saí para evangelizar, não estava muito bem, estava triste, mas eu saí assim mesmo. E na hora que eu voltava para casa, eu voltava com a sensação de alívio, de tranquilidade, né? E às vezes eu ia vazio e voltava cheio, porque o fato de você falar da palavra com as pessoas, a maior parte daquilo que você prega serve para você mesmo. E o Senhor, ele começa para você vai buscando conhecimento, porque você vai passando para as pessoas, então você vai se sentindo assim, num beco sem saída. Você fica numa situação em que ou é o Senhor ou é o Senhor para você. Você não tem muita saída. Porque à medida que você vai profetizando para as pessoas, aquilo primeiro tem que fazer sentido para você. Uma palavra dessa, ela te fortalece na hora que você tá em baixa, né? Às vezes, igual eu falei nesse caso que eu fui evangelizar e eu não estava bem, e eu voltava cheio, voltava fortalecido, voltava consolado, voltava com esperança, porque esses altos e baixos na fé, todo mundo passa por isso, tá? É algo normal na vida do cristão. 5. Para desenvolver a sua fé. Então, para que a fé seja desenvolvida, é necessário ter o conhecimento das Escrituras, para discernir o bem e o mal, saber o que é de Deus, o que é do diabo, o que é certo, o que é errado, para compreender o amor de Deus por você. Eu vou acelerar um pouco aqui, tá? Senão eu friso muito aqui e deixo o mais importante para depois. A gente tem muito conteúdo ainda. Mas vamos lá. Para compreender o amor de Deus por você, então, através da leitura da Bíblia, você vai compreender por que tudo teve que acontecer, né? Por que mortes tiveram que acontecer, por que situações de repreensão de Deus em relação ao povo teve que acontecer. Então a gente consegue compreender, né, a imensidão, a extensão do amor de Deus através da leitura da Bíblia. Para crescer espiritualmente, porque não tem como ser maduro na fé, né, deixar de ser menino para ser um adulto, espiritualmente dizendo, sem ter conhecimento da Bíblia, não tem como. E para pregar o Evangelho, que é o nosso maior intuito aqui nesse curso, né? Porque sem esse conhecimento, como é que você vai repassar? Então, vamos continuar. Quando e por quem começou a ser escrita? Então existem relatos que das escrituras, né, que remetem a mais ou menos cerca de 3.000 anos atrás. Existem outros mais recentes de 2.000 anos. A história do homem, ela se cruza com a de Deus. Isso tudo é fundido na história. Então esses registros foram repassados, né? Então são coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Como nós saberíamos daquilo que aconteceu lá se não fosse registrado numa era que não tinha internet, que não tinha nenhum tipo de tecnologia como nós temos hoje? A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes. O Antigo Testamento foi escrito entre 1500 a.C. a 450 AC. O Novo Testamento foi escrito entre 45 DC, depois de Cristo, a 90 DC. Então, se a gente pegar e somar todo esse tempo, né, então a Bíblia ela descreve um período de quase 1.600 anos. Né? Então, alguns dos autores mais conhecidos são Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e parte de Deuteronômio. Josué, Samuel, Davi, Jeremias, Isaías, João, que era o discípulo amado, Judas e Tiago, que eram os meio-irmãos de Jesus, Paulo e entre outros. Então, nós temos aí uma série de autores bíblicos. Em 2 a Pedro 1:20 a 21, diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Então, não existe como eu ler a Bíblia e interpretar segundo o meu próprio entendimento. Não funciona assim. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Existem os relatos históricos, e isso foram registros humanos. As profecias não é da vontade humana, é de Deus, porque o Espírito Santo, quando toma o profeta, ele fala através do profeta. Então, isso aí não é pela vontade humana, isso é pela vontade de Deus. Então, a gente tem que separar a história de profecia.
da profecia que é aquilo que Deus falou com o homem, mas homens falaram da parte de Deus, no caso dos profetas, né? Impelidos pelo Espírito. Então a gente sabe que a Bíblia é revelada pelo Espírito Santo, há relatos humanos e há agora, né, a descrição de profecias que não foram da vontade humana, e sim da vontade de Deus. Porque homens como Isaías, Jeremias, Daniel, o próprio João, né? João Evangelista, na profecia lá de Apocalipse. Então agora nós vamos falar sobre a primeira tradução da Bíblia. Então uma das primeiras traduções é conhecido como Septuaginta. Septuaginta quer dizer 70 no latim. Isso aconteceu no século III, lá em Alexandria, no Egito, a pedido do rei Ptolomeu. Esse rei reuniu um grupo de 70 sábios judeus para traduzir a Tanakh, que são os livros dos judeus, né? Que são a coletânea de livros, os livros da lei judaica. Então, eles traduziram esses livros para o latim. Eles conseguiram terminar em 72 dias essa tradução. Além disso, também, dentro da Septuaginta foram traduzidos outros textos que não estavam na Tanakh. Passado mais anos, Constantino, a gente sabe que ele se converteu ao cristianismo. Claro que é o cristianismo romanizado, não foi o cristianismo primitivo, o cristianismo instituído por Cristo. Não foi dessa maneira, mas Constantino, não vou entrar nos méritos aqui, mas Constantino se converteu ao cristianismo. E aí, o próximo passo para a romanização das escrituras foi a tradução da Bíblia judaica, da Torá, para o latim. Então, como surgiu aí uma nova religião, que católico quer dizer universal, surgiu essa religião universal, que foi instituída inclusive por Constantino, foi necessário o quê? Como, na visão de Constantino, o Deus dos judeus era de fato o Deus verdadeiro, então fez-se necessário pegar o quê? Pegar aquelas escrituras, aquele conteúdo todo, aqueles registros dos judeus, né, da Torá, e traduzir agora para o latim, que era a língua oficial do império e da religião deles, que havia ali nessa época acabado de ser instaurada. Em 406 d.C., Eusébios e Hierônimos, que a gente conhece como São Jerônimo, né, para os católicos, ele foi até Jerusalém, por ordem do Papa Damasceno, para aprender o hebraico e traduzir o Antigo Testamento, dando origem à Vulgata, que foi outra tradução, né, que quer dizer edição em latim. E esse trabalho durou 17 anos. Para quem a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita especificamente para a nação de Israel e para os gentios, que posteriormente se converteriam, né, a Deus ou a Jesus Cristo. Então, gentios, para quem não sabe, são judeus de uma maneira geral. Então, espiritualmente, a gente pode dizer que o Antigo Testamento ele foi escrito para Jesus, para que ele tivesse assim consciência de tudo aquilo que era necessário ele fazer, para que a salvação realmente chegasse a todos os povos e até os confins da terra através da pregação do Evangelho. Mas o Novo Testamento ele foi direcionado para a igreja remida do Senhor, né? Para aquela igreja que acompanhou o sofrimento de Jesus, foi batizada pelo Espírito Santo e continuaria gerando filhos e filhas espirituais até a volta de Jesus. Então, o Novo Testamento foi escrito para nós, igreja, porque os judeus não aceitam o Novo Testamento, né, como tendo validade espiritual e sendo de Deus mesmo, por mandado dele. E o Antigo Testamento foi escrito para que Jesus tomasse ciência, bem como o povo judeu, é claro, né, tivesse ciência da sua história, porque a história do povo judeu, do povo de Israel, ela está atrelada à Bíblia, né? Então, a própria história
diz isso, né? Os próprios livros de história dizem isso. Porque ali é a história do povo judeu, a história de uma nação. Então, em relação à divisão dos livros, nós temos no Antigo Testamento 39 livros que compõem o AT. No NT, nós temos 27 livros no total. Então, se a gente somar 39 com 27, no AT e no NT, nós vamos ter 66 livros juntos. Nós estamos falando da Bíblia protestante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a Bíblia católica. Não vou entrar muito em outras traduções, mas vamos focar principalmente nessas duas, tá? Porque eu vou falar assim dentro da nossa realidade, dentro da realidade do Brasil. Então vamos lá. Então os livros do Antigo Testamento, eles são divididos basicamente. Isso estou falando da Bíblia protestante, né? Da divisão da Bíblia protestante. Divididos em Pentateuco, que é a lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Isso o AT. E o NT, nós temos aí os evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e os livros proféticos. Então nós vamos falar agora sobre as diferenças entre as Bíblias. Existe diferença? Sim. A Bíblia judaica ela divide em 3 partes. Nós temos aí a Torá, né, que significa lei. Nós temos o Nebim, que quer dizer profetas, o Ketuvim, que quer dizer escritos, e datam do século V a.C. A Bíblia católica nós temos no total de 73 livros. Eles possuem, né, 7 livros a mais do que a protestante, porque nós temos 66 livros, enquanto a católica 73, então 7 livros a mais. A Bíblia dos evangélicos, ou protestante, exclui-se esses 7 livros. Eles são chamados de deuterocanônicos, ou então mais conhecidos como apócrifos, né? Ou traduzindo a palavra apócrifo, seria ocultos, livros ocultos. Então, nós protestantes, no nosso canon, não foi inserido esses livros. E que livros são? São os livros de Tobias, né, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, ou Siracides, porque é a mesma coisa, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e alguns trechos do livro de Esther e Daniel. De maneira que não existem só esses apócrifos, existem inúmeros apócrifos. Apesar dos livros apócrifos não terem sido inseridos no nosso canon, porque isso foi uma organização, gente, humana, não quer dizer que outros livros que contem outras coisas da história, ou falem de Deus, ou da história do povo judeu, não quer dizer que eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Então eu vou apresentar, eu acho que eu tenho aqui em casa, vou apresentar para vocês alguns livros que eu vou até recomendar que vocês leiam, e que façam assim, critiquem mesmo aquilo que está escrito e façam comparações com a Bíblia. Então, quando vocês tiverem lido a Bíblia toda, para aqueles ainda que não leram, e for pegar um livro apócrifo, você consegue identificar o que realmente vem de Deus e o que não vem. Porque para nós o padrão como é que eu digo, de confiabilidade maior, ele está na Bíblia, né? Aliás, é o nosso único padrão de confiabilidade. Então, os livros apócrifos, se eles não estiverem de acordo com o que Deus falou através da Bíblia, então eles não têm validade espiritual. Mas não quer dizer que a gente não possa ler. É interessante ler, porque tem muita coisa da história que a teologia utiliza aí, que é de livros apócrifos. Então, vamos parar com essa bobeira aí de achar que é do diabo e não sei o que. Vamos parar com isso, porque realmente não tem nada a ver. É claro que tem livros que absolutamente não vêm de Deus mesmo, não tem base nenhuma dentro das escrituras, né? Tem um que fala sobre o relato da vida de Maria, outro fala sobre a infância de Jesus. Então, assim, são coisas que você vê que não bate com a palavra, então realmente não tem validade espiritual, não foram inspirados, apesar de não estarem inseridos aí no canon que a gente conhece. Então, o Novo Testamento, ele é excluído, ele não tem validade nenhuma para os judeus, né? Por quê? Porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eles têm Jesus como um falso profeta, alguns deles.
Então isso não fez parte da Bíblia hebraica. Então a Bíblia hebraica, ela se a gente grosseiramente eu posso dizer com vocês que é de Gênesis a Malaquias só. Claro que não nessa mesma ordem, mas é onde encerra o Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. E a nossa, além do Antigo, nós temos o Novo, porque o Antigo Testamento ele era a sombra do Novo, né? Então, quando veio a luz, veio o Novo. Por isso que o nosso pacto ele está baseado no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é como se fosse uma espiritualização de todo o conteúdo do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento originalmente ele foi escrito em grego, através de uma decisão, né, no período da Igreja Nascente, no século I da Igreja Primitiva. Não foram incluídos na lista de livros considerados inspirados pelos judeus, como eu falei antes. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Então, durante 1500 anos, os cristãos usaram esses 73 livros, porque a tradução que existia é a tradução católica, aquela tradução lá que a gente viu lá da Vulgata Latina, né? Então, essa era a tradução utilizada pela maioria dos cristãos. Só que, por volta ali do século XVI, houve a Reforma Protestante, que foi promovida por Lutero, e esses 7 livros apócrifos eles foram considerados não inspirados, né? Porém, Lutero não chegou a retirar eles da edição da Bíblia que ele mesmo traduziu. Mesmo ele sabendo ali que não tinha aqueles 7 livros, esses livros apócrifos, eles não tinham o mesmo valor espiritual, né? Até porque um é inspirado e outro não, mas mesmo assim ele deixou nessa tradução da Bíblia dele. Aí, mais tarde, houve edições na Bíblia protestante, e aí o que eles fizeram? Eles excluíram definitivamente esses textos, enquanto a Igreja Católica ainda preserva a tradição desses 7 livros, considerando os 73 como divinamente inspirados, e nós, os protestantes, considerando apenas 66 inspirados. Então, nós temos aí um esquema com a disposição da Bíblia, que é utilizada pelos católicos. Como eu já disse antes, onde está um círculozinho preto, são os livros que foram acrescentados na Bíblia Católica. Os demais são iguais ao que está apresentado na nossa Bíblia, tá? Então, a diferença aí são esses 7. Aqui nós temos a disposição dos livros da Bíblia Protestante, excetuando os que eu citei anteriormente, né, que são 7 livros apócrifos. Então, um resumão aí de tudo que a gente falou. Nós temos na Bíblia Protestante 66 livros, 39 livros no AT, 27 no NT. O livro com maior número de capítulos é o livro de Salmos. Os menores versículos, dependendo da tradução, são João capítulo 3, verso 2, Êxodo 20, verso 13, João 11, verso 35, Lucas 20, verso 30, Deuteronômio 5, verso 17. Livros com apenas um capítulo nós temos Obadias, Filemon, segundo a João, terceiro a João e Judas. O maior capítulo é Salmos 119, são curiosidades, né? E o menor capítulo, Salmos 117. Nós temos também o maior versículo, que é Ester capítulo 8, verso 9. Agora nós vamos falar sobre o que a gente deve fazer para entender a Bíblia. Primeiro passo, para eu conseguir entender a Bíblia, eu tenho que ler esse livro em totalidade, porque a Bíblia tem princípio, tem meio e tem fim. Então, se você pega um livro se você se dispõe a ler um livro, para que você entenda aquele livro, você não tem que ler ele do princípio até o fim. Então, o parâmetro que a gente tem é Gênesis, que é o início, que literalmente quer dizer início, né, traduzido, e Apocalipse quer dizer revelação. Então, nós temos que dar início à revelação, vamos dizer assim, né? Fazendo uma brincadeira aí com os nomes dos livros. Então, a gente começa a ler a Bíblia pelo primeiro capítulo até o último.
Agora eu vou dar algumas dicas para poder facilitar o entendimento. A primeira dica então a primeira coisa para poder facilitar o entendimento seria utilizar a Bíblia, para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, ou tem dificuldade com português um pouco mais arcaico, né? Porque as palavras vão mudando muito rápido com o tempo. Então, eu sugiro que vocês comecem a ler a Bíblia através da nova tradução na linguagem de hoje, que é NTLH, ou na nova versão internacional, que é NVI. Então, são Bíblias que possibilitam o entendimento mais rápido das Escrituras, né? Dificulta menos. Outra dica é ler pelo menos 3 capítulos por dia. Dentro do período de um ano, você possivelmente terá terminado a Bíblia toda. É necessário foco, não permita-se interferência no seu horário de leitura, tire as suas próprias conclusões, é melhor tirar suas próprias conclusões que depender da opinião dos outros. Então, leia a Bíblia, critique, se não entendeu, procure saber o porquê, procure aprofundar sobre aquele assunto, né? Porque não dá para a gente ser Maria vai com as outras no que diz respeito à salvação, né? Até porque a salvação é individual. Então, não preocupe em entender aquele trecho no primeiro momento, né? Continue lendo a história, mesmo às vezes sem entender, porque quando você for retornar à leitura, aquele texto que você não entendeu, você vai ter um entendimento maior, tá? Do que aquela primeira vez que você leu. Nas suas orações você pede ao Senhor, peça ao Senhor, para que Ele te dê entendimento, porque quem nos revela a palavra, na verdade, é o Espírito Santo, né? Ele que nos dá o entendimento. Durante a sua leitura, você pode utilizar outros meios de pesquisa. Tá aí alguns livros que eu disponibilizei para vocês, alguns vídeos. Além disso, tem muita coisa ainda, tanto na internet quanto em livrarias. Hoje você acha muita coisa da história. Você tem atlas geográfico, bíblico. Tem muita coisa mesmo para poder completar o seu estudo das Escrituras. E para um bom evangelista é necessário ter instrumentos de consulta, porque nem sempre você vai ter ali acesso à internet, né? Então, no caso daquela pequena enciclopédia bíblica, é um livro que eu ando dentro da minha bolsa quando eu vou evangelizar, porque se eu não lembrar, eu não sou obrigado a decorar versículos, né? A gente tem que pegar, para a gente conseguir localizar um versículo, né, pelo menos uma palavra-chave, para poder lembrar a gente remeter àquele assunto que a gente quer, porque às vezes a pessoa pede para a gente a referência e às vezes a gente não sabe, né? Tem gente que decora esse negócio, mas eu acho desnecessário. Se você tem instrumento de consulta, para que você vai ficar decorando as coisas, né? Porque me ajudou muito, principalmente no início. E até hoje eu utilizo, eu leio a Bíblia junto com aquela enciclopédia, eu tenho atlas bíblico, tenho outros instrumentos aqui de consulta. E uso muito a internet para poder assim, sanar as dúvidas que eu venha a ter acerca da história, tá bom? Que é o lado do Espírito mesmo, quem dá a gente é o Senhor. Isso aí você não aprende com ninguém. É a sua intimidade com Deus, né? Sua comunhão com o Espírito Santo. Então, algumas curiosidades sobre a Bíblia é que ela é o livro mais vendido do mundo. Mais de 6 bilhões de cópias até hoje, em todo o mundo, né? Então, se a gente comparar ao segundo livro mais vendido, seu volume chega a 7 vezes maior em cópias. Então, em 1522, o pastor Martinho Lutero usou a imprensa para divulgar, né, a palavra de Deus em massa, através da sua tradução. E ele tinha feito uma tradução do hebraico, do grego, direto para o alemão, para a língua na qual ele falava, né? Então, João Ferreira de Almeida traduziu em português o Novo Testamento e parte do Antigo Testamento. Então, ele morre e ele não chega a concluir o seu trabalho. Aí, um homem chamado por Jacobs Open den Acker, ele consegue finalizar essa tradução 3 anos mais tarde. Então, a Bíblia completa em um único volume, ela só foi publicada em 1819, porque antes os livros estavam assim, desconexos, né? Foram traduzidos, mas não tinham sido englobados em um livro só. A edição de 1898 foi feita na Europa e ela foi conhecida por nós aqui no Brasil como Revista e Corrigida. Então, em meados do século XX, aqui no Brasil, o texto Almeida, esse primeiro texto, ele foi revisado
né, foi atualizado, e essa tradução nós conhecemos hoje aqui no Brasil como Revista e Atualizada. Então a Bíblia já foi até hoje traduzida em 2.454 línguas e dialetos. A publicação anual da Bíblia gira em torno de 11 milhões de cópias do texto original, sendo que 14 milhões são apenas do Novo Testamento. E a gente tem uma outra curiosidade aqui. Foram descobertos, né, os manuscritos do Mar Morto no século XX, meados do século XX, e muitas dúvidas foram feitas acerca da autenticidade da Bíblia. E com o advento da crítica textual, né, dessas novas técnicas, eles fizeram estudos, pesquisadores fizeram estudos para poder saber o nível de confiabilidade das escrituras. E eles comparando com esses manuscritos, fazendo essa crítica e essa técnica, essa análise do texto, eles concluíram que 99% da palavra ela está fiel às originais, por incrível que pareça. É claro que existem algumas discrepâncias, né? Essas discrepâncias, como um todo, elas giram em torno de 1%. E, pelos cientistas, são considerados trechos de forma trivial, né? Hoje é verdade que as traduções, as discrepâncias na Bíblia hoje não são assim de nível trivial, não. Hoje eu me preocupo muito. Eu sugiro a vocês que têm uma Bíblia mais antiga, preserve essas Bíblias, porque com o advento aí do anticristo, que a gente está muito breve desse período, a gente vai ter realmente problemas em relação às escrituras. Primeiro que a Bíblia vai ser proibida, né, de ser impressa, porque ele vai fazer com que isso aconteça. Muitas pessoas vão ser obrigadas a descartar suas Bíblias, então por isso eu digo para vocês que a Terra já está trabalhando aí em favor do anticristo. Então vocês tomem cuidado com essas novas traduções. Recomendo traduções mais antigas, com exceção dessa de início de leitura, né, que eu ofereci para vocês aí, sugeri para vocês, na verdade. Mas vocês tomem cuidado hoje em dia com Bíblia, assim, Bíblia da mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Eu tenho uma preocupação porque eu já vi assim erros muito graves, textos assim serem completamente modificados, inclusive até textos sendo removidos, se eu fizer uma comparação com a Bíblia mais antiga e uma Bíblia mais recente. Então hoje realmente me preocupa. Eu preservo as minhas primeiras Bíblias aí do início da minha conversão. Então eu sugiro que vocês façam o mesmo. Então Jerônimo, no século V, aquele lá que a gente falou antes, né, a gente falou dele, sobre aquela tradução da Bíblia, ele cometeu um erro, né, durante a tradução, porque naquele episódio que a forma de Moisés transfigura e o rosto de Moisés fica reluzente, então a tradução hebraica para a palavra seria Karan, e ele, que significa raio de luz, né? Porque o rosto dele emanava luz, ele traduziu por chifres. E aí uma coisa muito curiosa é que Michelangelo, ao fazer aquela escultura de Moisés, que está lá no Vaticano, o instrumento de consulta dele para poder falar sobre Moisés foi justamente esse episódio. E aí, como lá a tradução foi traduzida para o latim através da palavra chifres, né? Olha como é que Moisés ficou. Com 2 belos corninhos, tá vendo? Então, olha para você ver o perigo de uma tradução mal feita. Isso já aconteceu na história, isso é um episódio verídico, né? Para a nossa próxima aula, vocês devem ler os capítulos de 1 a 5 do livro de Gênesis, as páginas de 2 a 10 da nossa apostila, os capítulos de 1 a 3 do livro A História dos Hebreus, até a parte que fala de Gênesis 5, no verso 10, e assistir os vídeos falando sobre a Reforma Protestante. O primeiro é de Lutero, que conta a história dele, e o segundo é uma pregação de Paulo Júnior, falando o que foi a Reforma Protestante. Deixei também para vocês no OneDrive o estudo dirigido valendo 5 pontos
e vocês deverão me entregar até o dia 25/1, tá ok? Vocês têm 2 semanas aí para poder me entregar esse estudo. Se tiverem algum problema ou alguma dúvida para poder acessar o OneDrive, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E quem terminar antes e quiser me entregar, o estudo dirigido também pode, não tem problema não. Então, no nosso cronograma, na semana que vem, dia 18, o nosso assunto será sobre a origem do mundo e Adão e Eva. Então, um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora. Dúvidas vocês podem mandar lá no nosso grupo do WhatsApp ou mandar para mim que eu respondo o mais rápido que eu puder. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.